Olá, irmãos, estamos aqui com mais uma meditação para a nossa edificação. E o texto que escolhi está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos 1 a 7, que diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Eu gostaria de, neste momento, meditar com vocês a respeito da orientação que o apóstolo Paulo dá aqui aos cristãos sobre a sua vida de oração. A prática da oração é uma das práticas espirituais mais importantes na vida do cristão. Nós vemos aqui na carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, algumas orientações importantes sobre a vida de oração do cristão. A primeira orientação é que o cristão é aquele que faz uso de todo tipo de oração. A oração do cristão quanto aos tipos de oração pode e deve ser tão variada quanto as necessidades pelas quais ora. Nossas orações variam desde generalidades até especificidades da nossa vida. Mas nem sempre nós pensamos nos vários tipos de oração que nós fazemos, muitas vezes num só momento de oração em nossos períodos devocionais. Paulo usa aqui várias palavras para atos de oração. Ele usa a palavra súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Nós não sabemos exatamente qual a diferença entre algumas dessas palavras, especialmente as três primeiras, súplicas, orações e intercessões. No entanto, embora nós não saibamos ao certo o significado de cada um desses tipos de oração, a verdade que nos é comunicada é que a oração do cristão ela é diversa quanto aos tipos de oração. Ele usa todos os tipos de oração. A palavra súplicas talvez nos fale de pedidos sobre algumas necessidades específicas. A palavra oração talvez nos remeta àquelas orações de caráter mais genérico. Já a palavra intercessões talvez nos comunique sobre rogar a Deus em favor de alguém ou de algumas pessoas, e as ações de graças nos dizem sobre agradecimentos pelas bênçãos recebidas. Por isso, em sua lista de oração, tenha não somente necessidades específicas, como situações e pessoas, mas também ore de maneira genérica por outras coisas. Quem sabe causas que envolvam a sociedade, o mundo como um todo, e não esqueça de agradecer as bênçãos que Deus nos dá. A segunda orientação aqui é que o cristão é aquele que ora por todos indistintamente. O apóstolo Paulo não somente ensina que o cristão deve usar todo tipo de oração no seu dia a dia, mas também cita três motivos de intercessão. O cristão ele deve orar por todos os homens e pelos reis e por aqueles que estão investidos de autoridade. São interessantes esses pedidos de intercessão assinalados aqui pelo apóstolo Paulo. Por que será que ele orientou os cristãos a orarem por todos os homens? Alguns comentaristas sugerem que o apóstolo Paulo tinha em mente os gnósticos, que alegavam que apenas algumas pessoas podiam se salvar, os iluminados. Paulo, por sua vez, combate esse pensamento, dizendo um pouco mais adiante que Deus quer que todos os homens sejam salvos e que, portanto, todos devem ser objeto das nossas orações. O apóstolo Paulo também diz que o cristão deve orar pelos reis e por aqueles que estão no governo. Esse pedido também é bastante interessante. O que a igreja tem a ver com o governo? A igreja não deve estar separada do Estado.
Para Paulo, nós vemos lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 em diante, que ele nos diz que as autoridades elas foram instituídas por Deus e que essas autoridades têm obrigações para com agentes que governam e que nós cristãos também temos obrigações como cidadãos. Veja que Paulo não está pedindo para que os cristãos se engajem em qualquer causa política, pois naqueles dias isso não era possível e nem recomendável, mas sim orar pelos governantes. Paulo entendia que eles foram instituídos por Deus. Logo assim, como Deus os instituiu, Deus também poderia destituí-los e julgá-los por suas ações. Embora hoje nós possamos abraçar alguma causa política, pelas leis que nos permitem isso, nós devemos ter cautela em confiar demais em homens, seja de que lado for, pois nenhum deles está imune a falhas. São homens pecadores e que também precisam de salvação. Orar pelas autoridades ainda é o ato mais poderoso ao alcance do cristão. Por duas razões. Só Deus sabe realmente das intenções e das ações de cada governante. E Deus é a autoridade máxima a quem nós podemos recorrer, quer para abençoar, quer para agir contra qualquer autoridade que pratique a injustiça. Em outras palavras, desculpe a expressão que vou usar aqui para Deus, Paulo está nos dizendo: vocês podem falar com o dono da boiada. Creia-me, Deus tem todos os pauzinhos para lidar com os políticos, sejam bons ou sejam maus. E a terceira e última orientação que ele dá aqui é que o cristão deve orar por todos os bons motivos pelos quais possa orar. Nós devemos orar não somente por pessoas, mas nós devemos orar também por situações de bem-estar social. Paulo, a título de exemplo, ele cita 3 situações desejáveis pelas quais nós devemos orar. A primeira é uma situação social, ou seja, para que nós tenhamos uma vida tranquila e mansa. Como é importante a tranquilidade social e política de qualquer povo, não é mesmo? A segunda situação desejável pela qual nós devemos orar é de ordem religiosa. Paulo diz que nós devemos ter uma vida tranquila e mansa para que possamos praticar a piedade com respeito. Como é importante a liberdade religiosa. E Paulo acrescenta a essas 2 situações: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, Deus considera bom orar, de todas as formas, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, a fim de vivermos uma vida de piedade e respeito. Contrariamente falando, já ouvi cristãos desejando perseguições para que a igreja tenha uma vida santificada. Paulo pede que os cristãos façam o contrário. Pelo que você prefere orar? Por perseguição ou por tempos de paz? Eu prefiro orar por tempos de paz e não por tempos de perseguição. E nos versículos 4 a 7, Paulo tem em mente uma terceira situação. Ele pede que nós oremos para a salvação de todas as pessoas, porque Deus quer que todos os homens se salvem. O único Deus, e por meio do único mediador, que é Jesus Cristo, o homem. E é interessante que esse último pedido, ele não somente é importante pela primazia, que é esse pedido, mas também porque Paulo ele menciona Deus como o único Deus e o único mediador, Jesus Cristo, o homem. Por que será? Talvez Paulo, quando menciona o único Deus aqui, ele tem em mente Roma e os outros povos com os seus deuses, que eram inúmeros. E quando ele menciona aqui Jesus Cristo, homem, talvez ele tenha em mente os gnósticos que pensavam nos vários mediadores entre Deus e os homens, porque para eles era inadmissível que um Deus se tornasse homem, como aconteceu com Jesus. Eu queria terminar dizendo o seguinte, que as instruções vindas aqui do apóstolo Paulo nesses versículos guiem as nossas orações nesses dias tão tumultuados
que estamos vivendo. Dias de pandemia, dias de confusão social e política em nosso país e também em outros países por esse mundo afora. E, sobretudo, oremos para que todos venham a conhecer o único e verdadeiro Deus e que sejam salvos por meio de Jesus, seu Filho. Amém.